obra que você me entregou. É a mesma coisa Jesus Cristo, irmãos, porque ele, olhando ao alto, ele disse ao Pai: Pai, está consumado. A obra da redenção, está consumada a obra da libertação, está consumado realmente o homem que estava indo para o inferno. Se ele receber esta obra, ele vai para o céu. Então Jesus recebeu uma obra, irmãos. Quando Deus lá do alto céu olha, igual olhou lá, que a Páscoa, irmãos, todos sabem que Páscoa não é ovo de chocolate. Páscoa não é realmente esse dia onde, de repente, a Semana Santa, alguns até venera, parecem santinhos, irmãos. Páscoa significa o quê? A nação de Israel sob grande pressão, escravos de um rei, Faraó, de uma dinastia a qual ele queria exterminar. Era tão ruim, que ele chamou as parteiras: escute, quero que você vá na casa de cada um que é israelita e vê. Se a mulher tiver grávida, fique contando o dia. A hora que nascer, mata ele, estrangula. Olha que ruindade. Já pensou? Imagina as mulheres aqui grávidas, passando 9 meses, sabendo que ao final tinha uma lei que ia pegar ou nascer a criança e estrangular. Aí depois foi uma outra lei, jogar as crianças no rio Nilo, vivos, para que os crocodilos comessem. Aí o povo de Deus clamou, Deus ouviu, Deus enviou Moisés, e daí no último sinal, Deus matou um cordeiro, e espargiu aquele sangue sobre os umbrais das portas, porque Deus disse a Moisés: Moisés, ao 10º, ao último grande sinal, é que esse rei vai libertar vocês. É que esse rei vai deixar vocês ir embora dessa terra do Egito. E a Bíblia fala então que aí pegaram, conforme Deus tinha dito, mataram um cordeiro macho, sem defeito, pegaram o sangue e espargiram sobre os umbrais da porta. E aí Deus falou assim: a hora que eu mandar o anjo da morte, eu liberar o anjo da morte, que ele vai vir para assolar toda a terra do Egito. A hora que ele estiver passando, e naquela casa que não estiver aquele sangue, ele vai entrar e vai levar o primogênito, desde os filhos, desde os animais, todos os primogênitos vão morrer naquele exato momento. Mas a hora que este anjo da morte passar, e ver o sangue espargido sobre o umbral da porta, ele vai passar por cima. Isso é Páscoa. É a libertação de vidas da escravidão. A Bíblia fala, irmãos, o apóstolo Paulo: Cristo, a nossa Páscoa. Por que Cristo, a nossa Páscoa? Porque quando Jesus Cristo realmente foi até João Batista para ser batizado, ele estava caminhando em João Batista, pregando sobre arrependimento e batizando. De repente João Batista ergue os olhos, achando que era mais um que vinha para ser batizado. Ele diz assim para todos: olha ali, o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, que veio a este mundo para libertar. Que ele fez ao ser batizado, abriu-se o céu, e o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, veio e entrou dentro de Jesus. E dali em diante ele iniciou o seu ministério. A qual ministério era esse, irmãos? De chegar para o paralítico e curá-lo, de chegar ao cego e dar vista, de chegar ao coxo e fazê-lo andar, de chegar àquele homem endemoniado e expulsar 2.000 demônios dentro dele, de chegar até a casa de um homem importante por nome Jairo, cuja filha estava morta, trazer a vida, de chegar até Betânia ali e falar: não adianta mais, Jesus, o Senhor chegou tarde,
cidade, já faz 4 dias, já cheira mal, mas uma mulher chorou aos pés dele, e Jesus foi até o sepulcro, mandou assim: tira a pedra, e Jesus trouxe de volta um homem que há 4 dias estava morto. O nome dele era Lázaro. Mas eu quero dizer mais do que tudo isso, irmãos, é quando Jesus realmente entendeu que a obra que Deus tinha dado nas suas mãos não era simplesmente fazer cego ver, não era simplesmente ressuscitar um homem depois de 4 dias, não era fazer realmente multiplicação de pães e peixes. Tudo isso era maravilha, mas Lázaro, que ressuscitou, voltou a morrer. Aquele que era cego morreu, aquele que era coxo morreu, e tantos outros milagres. Mas chegou a hora que Jesus precisou entender que Deus tinha dado uma obra a ele, e esta obra não ia ser fácil, esta obra ia ser difícil, muito difícil. Tanto é que Jesus leva 3 amigos com ele, amigos íntimos. Vamos ali orar, porque está chegando a minha hora. Para esta hora que eu vim, para esta hora que Deus me enviou. E Jesus ali no jardim Getsemane orava. Enquanto ele orava, dizendo: passa de mim esta hora, passa de mim este cálice, ele começou a transpirar gotas de sangue. Tamanha era a opressão na carne dele, porque ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia que ele ia ser profeteado, que ele ia ser cuspido, iriam despir Jesus, iam colocar, pintá-lo de púrpura, e ele pelado, colocar uma coroa de espinho, uma cana na mão, e ficavam dizendo: vai, tu não és o Cristo, profetiza sobre nós. Pegavam a cana e batiam na fronte do nosso mestre. Aquele espinho penetrava a sua cabeça, e davam um soco no rosto, cuspiam, humilharam Jesus uma noite toda, irmãos. E sabe quem? Os religiosos. Essa religião que vemos aí, irmãos, aonde somente estão prontos a seguirem o que o estatuto diz, o que realmente eles aprenderam desde os avós, pais, mães, e eles estão: não, eu tenho essa religião. É essa religião que crucificou Jesus. É os religiosos que gritaram: solta Barrabás, e crucificam a Jesus. Mas Jesus suportou tudo isso, irmãos, porque ele sabia que Deus tinha entregue uma obra nas suas mãos. E Jesus, calado, irmãos, foi levado até Pilatos. Pilatos não viu mal algum naquele homem, mas tinha-se o costume, ele era político, e naquela semana da Páscoa, podia soltar um, dar graça a um. Sabe quem foi? Barrabás, um ladrão, um assassino, um homem que só fez mal. Pois os religiosos gritaram: solte Barrabás e crucifica a Jesus. Barrabás, irmãos, foi liberto sem até saber por quê, mas ele foi liberto da cruz. Tamanho era o poder, irmãos, do que Jesus iria fazer na cruz. E daqui a pouco, então, irmãos, o colocaram para ele na via dolorosa, levaram uma cruz sobre os ombros. A cruz que não era dele, era de Barrabás. A cruz que Jesus levou, Yasmin, não era dele, era minha, era sua, era a cruz de cada um de nós. É essa que Jesus falou: pode colocar nos meus ombros, pois foi esta obra que Deus me deu. E Jesus, então, naquela via dolorosa, blasfemavam contra ele, gritavam contra ele. E ao chegar ao Monte Gólgota,
Deitaram aquela cruz, colocaram Jesus ali, irmãos, e bateram cravos nas suas mãos, cravos nos seus pés, e escreveram: Rei dos Judeus. E levantaram aquela cruz, irmãos, no meio de dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. E bem no meio estava Jesus, fazendo o quê, irmãos? A obra da nossa redenção, a obra da nossa salvação. Aí tem muitos irmãos que só realmente acham: não, Jesus morreu. Vocês precisam compreender e entender o que é muito importante. O que Jesus estava fazendo ali, irmãos, era salvando a minha alma e a sua alma do inferno. Ele foi levantado, irmãos. Ele não estava na terra porque ele estava ali sendo oferecido a quem? A Deus. Pelos meus pecados e pelos seus pecados. Ao qual mostra bem claro por que nós morremos, porque somos pecadores. Mas é como a Bíblia própria diz: o pior é a segunda morte. O pior, irmãos, é vivemos aqui nesta vida sem compreender e entender o que Cristo fez ali na cruz central do Calvário. O que ele estava fazendo ali era libertar a alma da escravidão de Satanás, era libertar a alma de vícios e de espíritos malignos e imundos. O que Jesus estava fazendo ali naquele exato momento era livrando a minha alma e a sua de queimar por toda a eternidade no inferno. Como então eu ainda achar, irmãos, que é apenas mais um dia? Como eu então achar que é apenas mais uma data religiosa? Como eu então achar que o que Cristo estava fazendo ali é para mais um dia a gente de repente se reunir? Não, irmãos, estamos fazendo isso aqui, isso é uma adoração, mas eu quero dizer que Cristo é a minha Páscoa, Cristo é a sua Páscoa. Somos livres da escravidão de Satanás, porque Cristo, irmãos, tomou a obra que Deus entregou nas suas mãos, e a hora que estava bem perto no final, ele olhou para o alto e disse: está consumado, meu Pai. Está consumado. O homem agora vai para o inferno se quiser. O homem vai para o inferno agora, não por causa dos seus pecados, mas porque está rejeitando esta graça, porque está rejeitando aquilo que Cristo fez na cruz. Esse ato, irmãos, de Jesus dizer está consumado, é a nossa vitória. É a nossa bênção, irmãos. Vocês não têm ideia. Era Jesus falando: foi difícil, meu Pai. Suei gotas de sangue. Quase abri a boca. Mas como uma ovelha muda, eu estava perante os meus tosqueadores. Foi difícil, meu Pai. Mas consegui. O Senhor me disse para deixar os céus e vir a este mundo, porque o Senhor via vidas escravizadas pelo poder das trevas, porque o Senhor via vidas onde Satanás realmente entrava em lares e matava os filhos, destruía casamento, destruía vidas, sociedades inteiras, cidades inteiras. Mas o Senhor entregou esta obra, e agora eu quero dizer, meu Pai, está consumado. Essa palavra está consumada. Eu quero dizer aqui a todos os irmãos: se você tomar posse, é você dizer assim: Satanás, você não tem mais vez na minha vida. Satanás, você não pode mais contra mim, porque agora é o meu Jesus a quem eu sirvo. Disse: está consumado a obra da redenção.
Hoje eu sou salvo, eu sou livre, não porque mereço, mas porque Cristo consumou a obra que Deus entregou nas mãos. Hoje eu sou salvo, eu sou livre e estou indo para o céu, não porque sou bom, mas porque Jesus disse assim: Pai, está consumado. O único meio do homem se salvar é se rendendo à cruz de Cristo. Eu fico triste porque tem pessoas que não conseguiram entender isso aí. Sabe por quê? O orgulho que bate no peito: eu tenho minha religião. Porque de repente eu sou bom, você é bom. Você é bom. A Bíblia, Deus disse que olhou para esta terra e não achou um homem, um único homem que fosse bom. Somos todos maus, orgulhosos, soberbos, cheios de problemas. Meu Deus do céu. Eu agora, pela experiência, já por 33 anos, estar aqui, eu sempre vejo até os adolescentes, Senhor, tem colocado no alma, porque eu tenho visto, cada um tem seus problemas, cada um tem seus traumas, cada um tem as suas dificuldades, mas o sangue de Jesus, ele tem poder de alcançar a todos esses problemáticos e levá-los para o céu, desde que se rendam a este Jesus. Desde que compreenda, está consumado. Está pronto, Senhor, a obra da salvação. E agora, isso Jesus disse na sexta-feira, 3 horas da tarde, na hora nona. E aí hoje, domingo de manhã, esse Jesus ressuscitou. Esse Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Dando mostras bem claras que ele morreu os meus pecados, mas ele não tinha pecado. E a morte só tem domínio sobre quem é pecador. Irmãos, como falei, quando Deus mandou passar o sangue nos umbrais das portas, já era mostrando um meio de eu e você ser salvo. Mas quando Deus disse também a Moisés: Moisés, sobe aqui, eu vou passar alguns rituais para que vocês possam estabelecer, porque isso aqui é simplesmente uma figura do verdadeiro. Você vai pegar, Moisés, depois agora, vocês viram que vocês foram libertos através de um cordeiro. Então, para que vocês não esqueçam, uma vez por ano, vocês vão fazer essa adoração. Você vai dizer ao sumo sacerdote que ele tem que se preparar. Ele tem que oferecer primeiramente por ele mesmo, também pegar um cordeiro, transferir o pecado sobre aquele cordeiro, aí transferiu o pecado, aí tem que haver ser morto, matou, aí ele vai se consagrar. E é o 14º dia do mês da Bíblia, que é o dia da Páscoa judaica. Você vai dizer a esse sumo sacerdote de toda a nação de Israel se reunir, que vai ser apresentado um cordeiro sem mancha, sem defeito. E aí o pecado de toda a nação vai estar sobre esse cordeiro. E aí esse cordeiro vai ser morto. E aí esse sumo sacerdote vai pegar o sangue desse cordeiro e vai entrar dentro do templo e vai ter que passar por uma cortina. E lá está a arca, que significa a minha presença. E ele vai ter que levar um incensário para que realmente faça fumaça, porque a hora que passar aquela cortina, a minha glória vai estar ali. E homem nenhum pode ver a minha glória. E ele vai levar este sangue e vai colocar ali. E aí Moisés acho que pergunta: mas como é que sabemos que vai ser aceito? Se o sumo sacerdote voltar vivo, é sinal que eu recebi o sacrifício
anual. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, o nosso eterno e sumo sacerdote, não segundo a ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, que não tinha nem começo de dia e nem fim de dia. Ele, então, havendo mudança de sacerdócio, é necessário haver mudança da lei, e ele oferecendo-se não sangue de boi, nem sangue de pobre, nem de cordeiro, porque jamais o sangue de um animal poderia purificar o homem dos seus pecados, mas ele oferecendo-se a si mesmo em propiciação, em sacrifício a esse Deus, ele entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue. Ele chegou diante de Deus com o seu sangue e disse: está aqui, Pai, está consumado, o cordeiro foi morto pelo pecado da humanidade. E sabe como eu sei, João, que foi aceito? Porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Ele não está mais no sepulcro. Sabe por quê? Porque Deus recebeu a sua obra. Deus recebeu o que ele fez na cruz. Então, para todo sempre, eu e você somos salvos. Porque o nosso Jesus ressuscitou. É Bíblia, igreja. Então, o domingo de manhã tem algo especial. É Deus falando: filho, aceita a tua obra. Obra de excelência. Ah, meu filho, eu fico imaginando Deus dizendo: meu filho, que orgulho. Jesus ressuscitou para a minha e para a sua justificação. Hoje ele está coroado ao lado do Pai, de toda honra e toda glória. Jesus vive para a minha justificação e sua justificação. Sabe o que isso significa? É tipo assim: ei, não mexa com ele não. Eu paguei o preço dos pecados dele, e eu estou vivo aqui para mostrar que eu paguei. Por isso que é para nossa justificação. Ei, não há acusação contra aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus Cristo. A acusação ainda há contra essa carne, que de vez em quando ela comete as suas falhas, mas para aqueles que compreendem, receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador, foram nascidos não na vontade do sangue, nem na vontade da carne, nem do varão, mas foram nascidos de Deus. Esses têm o seu nome escrito no livro da vida. É esse que Jesus falou: opa, o meu sangue está sobre ele. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Dá para entender então o está consumado? Quando você ouvir essa palavra, você deu glória a Deus. Obrigado, Senhor, a tua obra foi perfeita. Não preciso acrescentar mais nada. Eu só preciso mergulhar nesta graça. Eu só preciso viver esta graça. Eu só preciso realmente a todo dia, a cada instante, a cada momento, sentir cada vez mais e mais esta graça, com maravilhosa graça. E daqui a pouquinho, irmãos, estaremos com ele na glória, porque ele nos abriu um novo e vivo caminho. Esqueci de falar algo importante. Olha que Jesus disse: está consumado. O que aconteceu? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Era Deus fazendo assim, ó. Se fosse de baixo para cima, algum homem foi lá e rasgou. Mas olha que Jesus disse: está consumado. Aquele véu que separava, irmãos, eu e Deus. O véu, o qual o apóstolo Paulo fala que era essa carne, mas Jesus matou a minha carne na cruz. A hora que Jesus disse: está consumado, rasgou-se o véu do templo, de alto a baixo. E aí se diz lá em Hebreus: e Deus, através de Jesus, nesse sacrifício, nos abriu um novo e vivo caminho até a presença de Deus. E sabe o que é mais gostoso? Que eu e você podemos entrar
com ousadia. O que é ousadia? Hein, irmãos? Não é nem pedir licença. Os nossos filhos não fazem isso em casa. Ousadia, você chegar assim, eu chego, entro na presença do meu rei e eu adoro. Não preciso fazer mais nada. O véu se rasgou, o caminho está aberto, o meu Jesus está vivo, e se precisar ele me justifica, porque ele sabe que sobre mim está o sangue que ele verteu na cruz. Então, irmãos, por que você não entra mais? Porque faz tempo que você não tem mais aquela intimidade, irmãos. Eu fico até meio assim, alguns que chegam para mim, alguns amigos, eu mando a oração da madrugada, tem um outro grupo lá, aí eles falam, nossa, mas como você é religioso, como você consegue, não cansa? Eu falo, como cansar? Se ele é o meu melhor amigo, e se é com aquela hora que eu converso com ele, e ele conversa comigo. É essa a diferença, eu falo com eles. Que vocês têm Deus, eu tenho um amigo. Eu tenho um que a qualquer momento eu entro lá e falo, papai, me ajude, me socorre, está difícil, estou quase caindo, segure as minhas mãos. Ele vai lá, ei, fique tranquilo, que eu estou aqui. Eu não lhe disse para você que eu estaria convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos? Eu sou aquele que caminhou junto com aqueles dois no caminho de Emaús, e eu caminhei com eles até onde? Até a casa. Eu vou caminhar com vocês até a casa do meu Pai todos os dias da vossa vida. Adore a esse Jesus, meu irmão. Está consumado a obra da redenção, e ele ressuscitou. Vamos ficar de pé. Ele ressuscitou, ele é vivo, ele é o vivente dentre os mortos, ele é aquele a qual Deus o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, e é o nome de Jesus, desse que cumpriu a obra que foi entregue na sua mão. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Senhor da glória. Ó Papai, como somos gratos a Ti, Senhor, por esta obra maravilhosa, por esta grande obra que o Senhor entregou a Teu Filho Jesus, e Ele foi obediente a ela até a morte de cruz, por simplesmente nos amar. E hoje, ó Pai, vivemos o domingo da ressurreição. Hoje vivemos um novo tempo. Hoje vivemos um novo testamento. Hoje vivemos o tempo da graça. Oh, Papai querido, glórias sejam dadas a Ti. Venha, doce Espírito Santo, tocar em cada coração, em cada alma aqui. Que nesta noite, se alguém aqui que ainda não aceitou esta obra, que hoje possa se render, hoje possa sair daqui com o nome escrito no livro da vida. Papai, venha abençoar ainda. Vamos continuar até 8h30 aí, que a Tua graça e a Tua presença estejam com todos aí. Livre-os, Pai, leva-os de volta para o lar, ó Pai. Guarda-os debaixo da Tua poderosa mão. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Precisamos da Tua bênção. É o que nós te pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Levante as